Olá! Hoje eu quero meditar com você na palavra de Deus, no capítulo 16 de Gênesis. Diz assim: A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: Ouve, eu te peço. O Senhor não permitiu que eu desse à luz. Portanto, toma minha serva, talvez por intermédio dela eu venha ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. A situação aqui é a seguinte: o Senhor tinha feito uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de uma multidão. O Senhor falou para Abraão: olha para o céu, você pode contar as estrelas do céu? Então, dessa mesma forma, você não poderá contar o número dos teus descendentes. Será um povo numeroso e poderoso na terra. Mas os anos se passaram e Sara ainda não tinha dado à luz filhos. Então ela pensou: será que eu não tenho que dar uma ajuda para a promessa de Deus se cumprir? De repente Deus está muito atarefado, ou ele esqueceu, ou eu tinha que fazer algo que eu não fiz. E Sara tem uma ideia. Ela se vale da lei daquela época que permitia que os senhores tomassem as escravas para ter filhos. Caso a esposa não pudesse gerar filhos, então, para que a descendência fosse suscitada, o Senhor tomaria a escrava. E Sara fala para Abraão, fala: olha, pega aqui a minha escrava Agar, ela vai poder gerar filhos. E os filhos que ela tiver serão meus, né? Assim, a promessa de Deus vai estar se cumprindo nas nossas vidas. Sara pensa: eu vou dar uma ajudinha para Deus. E aí ela começa uma grande bagunça, uma grande confusão. Agar engravida. E no momento que ela engravida, ela começa a se sentir diferenciada. Ela fala: já não sou mais escrava, vocês não me tratem como serva, como escrava, porque agora eu estou grávida do filho do patrão, do herdeiro, do sucessor. Eu mereço algo mais. E ela começa a desprezar Sara. É o que a Bíblia diz. Então ela começa a não acatar mais as ordens de Sara, ela começa a se sentir, andar pela casa com um olhar altivo, né, com a cabeça erguida, o nariz empinado. E Sara começa a se sentir muito mal. Então nós temos um cenário onde existe uma esposa amargurada, ciumenta, humilhada, entristecida. Uma serva com o nariz empinado, não sabendo mais qual é o seu papel naquela casa, né? Ela já achava que ela era alguma coisa que na verdade ela não era. E um marido no meio desse fogo cruzado, no meio desse tiroteio. Que bagunça, né? Que bagunça que Sara criou. Tudo porque ela não soube esperar o cumprimento da promessa de Deus. Tudo porque ela achou que ela poderia dar uma ajudinha para Deus. Então, ela chega para Abraão, fala: olha, essa culpa de tudo isso que está acontecendo é tua, viu, Abraão? Você fez isso e pronto. Aí começa aquele inferno dentro de casa. E Abraão fala para ela: faz o que você achar melhor. Você é a patroa, você é a dona dessa casa, você faz o que você achar melhor. Nisso, Sara começa a maltratar Agar. Agar não aguenta a situação e foge para o deserto. Lá no deserto, um anjo aparece para Agar e fala: Agar, você continua sendo serva de Sara. Volta para lá. Não troque o teu papel. Volta para a posição que eu te coloquei. Porque você vai dar à luz a um filho que se chamará Ismael. Ou seja, Deus ouve. Deus ouve o teu clamor. Deus ouve as tuas orações. E no tempo certo, esse filho vai ser pai de uma nação. E você vai sair da escravidão. Eu tenho uma promessa para você também. Porque Deus sempre tem um plano para aqueles que saem fora do plano. Pode parecer que as coisas saíram do controle, mas Deus continua no controle de todas as coisas.
Ele não se perde, ele não é pego de surpresa. Ele continua no controle. Essa palavra, assim, me faz meditar em várias situações. Primeiro, em como nós temos a tendência de querer ajudar Deus a cumprir as suas promessas. Deixa eu te falar uma coisa. Se a promessa está demorando a se cumprir na sua vida, não é porque Deus está atrasado, não é porque ele se esqueceu, e não é porque você precisa fazer algo. Há um tempo certo. Não tente fazer como Sara e ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Você vai criar bagunça e confusão. Em segundo lugar, não saia da posição que Deus te colocou. Continue na posição. No tempo certo, o Senhor traz o livramento, o Senhor liberta, o Senhor cumpre a promessa dele para a tua vida. Não saia da posição. Volta para o lugar que ele te chamou. Volta para o lugar que ele te colocou. Porque no tempo certo, ele vai cumprir a promessa. Ele ouve a tua oração. Ele ouve o teu clamor. E ainda que tudo esteja muito bagunçado, o Senhor é aquele que traz o livramento. O Senhor é aquele que coloca todas as coisas no lugar. Ainda que tudo tenha dado errado, ainda que tudo tenha saído fora do plano, as coisas ainda continuam dentro do plano de Deus. Ele transforma o mal em bem, ele transforma a maldição em bênção. E não há nada que ele não possa fazer. Que você reflita nesse dia sobre o cumprimento das promessas. Sobre não precisar ajudar Deus a cumprir as suas promessas. Sobre manter a posição que ele te colocou. Volta para a casa de Abraão. Volta para a casa de Sara. Porque aquilo que você tem gerado no teu ventre tem que nascer dentro da casa que Deus te colocou. Que o Senhor fale ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus fale com você. Que Deus te abençoe. Amém.